Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba, Pai. Graça e paz, igreja. Graça e paz a você que está aí do outro lado. Vamos agradecer a Deus, vamos orar primeiramente. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado, perdoaste nossas dívidas e fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que sempre nos dá o escape através da tentação. Nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que recebeu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É neste nome que eu rogo a Ti, ó Pai dos Espíritos, que nesta noite, mais uma vez, pela Sua graça e bondade, revele a Tua palavra aos que vão me ouvir, aos que vão me assistir. Está escrito, Tu disseste: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos. O profeta Amós disse: vem dias em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que a revelação alcance os teus escolhidos, os teus eleitos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, e que não pode voltar para o Senhor vazia, porque o Senhor tem propósitos, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que a tua graça seja revelada para a tua glória, que este apostolado seja revelado para a tua glória, e para a edificação da tua igreja, perfeita edificação, perfeito entendimento espiritual, para a glória do Pai, em nome de Jesus Cristo. Quem é que pode dizer amém? Concordando e aplaudindo ao Senhor Rei dos Reis. Abba, Pai. Glória a Deus. Anjos do Senhor, podem se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você no YouTube, no Facebook, no nosso site. Glória a Deus pela sua vida. Anjos estejam em seu favor. Ao invés de eu falar Bíblia e papel e caneta, eu vou falar assim: quem já trouxe aí o garfo e a faca para nós jantarmos? Estão prontos para comer o pão que vem do céu? Amém? Olha, o livro de Romanos é um livro rico em revelação da graça. E hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro de Romanos. O assunto hoje, o tema, entendendo Romanos 15. Logo, logo eu termino o livro de Romanos. Faltam só alguns capítulos. Hoje o assunto, entendendo Romanos 15. Vamos ganhar tempo, porque o relógio não espera, ele já está rodando, já está valendo, e daqui a pouco, quando vai ver, já está na hora de terminar e falar graça e paz. Tá? Você no Facebook e no YouTube já vai compartilhando. Se você não se inscreveu no nosso canal, ainda se inscreva. No Ministério Graça Apostolado, é o canal oficial do MGA, tá? Ou no Facebook também, Ministério Graça e Apostolado. Graça e paz a todos os grupos MGAs no Brasil e aos que estão fora do Brasil. Domingo passado inauguramos mais um MGA em Cachoeirinha, Pernambuco. Você que é de Cachoeirinha, Pernambuco ou região, congregue no MGA. Amém? Lá em Pernambuco, Cachoeirinha, com o pastor Adeildo
e pastora Simone. Também foi inaugurado mais um MGA em Manaus, MGA Manaus 2, com a evangelista pastora Ana Lúcia. Lá em Manaus temos 2 MGA, com o pastor MGA 1, com o pastor José Newton, e MGA 2 com a evangelista pastora Ana Lúcia. 2 MGAs em Manaus. Tem tanta ovelha em Manaus, se você não congrega em um MGA, congregue no outro MGA, porque a cidade é muito grande. Amém? Também temos MGA em São José dos Campos. Aliás, estaremos em São José dos Campos dia 25 de setembro. Deixa eu dar o ano, porque senão daqui 5 anos a pessoa assiste, né? 25 de setembro de 2021, tá bom? Hoje é dia 8 de setembro, dia 25 de setembro, é sábado, estaremos comemorando 1 ano de MGA em São José dos Campos, São Paulo, com o pastor Fábio e pastora Estefânia. Você de Taubaté, Tremembé e região circunvizinha, São José dos Campos, estaremos dia 25 de setembro de 2021 no MGA São José dos Campos. Entra no nosso site www.graçaapostolado.com, vê a relação de igrejas em graça, pega o endereço da igreja de Cachoeirinha, Pernambuco, MGA 1, Manaus, MGA 2, Manaus, MGA São José dos Campos, pega o endereço lá no nosso site, tá bom? Também temos MGA em Brasília com o pastor José Davi, temos MGA também em Caçapava do Sul com o pastor Heitor Fonseca, MGA também em Capivari do Sul com o pastor Luiz, MGA Bagé com o pastor Jorge, tudo Rio Grande do Sul, tá? Então, congregue em graça, receba a graça e o apostolado para a obediência da fé. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de nós. Amém? Bíblia, papel e caneta, entendendo Romanos 15. Vamos lá? Romanos 15, versículo 1. Bíblia, papel e caneta. Vamos entender Romanos 15, né? Verso 1, quem já achou, diga amém. Romanos 15, 1, Paulo falou: mas nós que somos fortes, olha como que Paulo nos via. É verdade que na letra ele estava falando a respeito dele e de Tito, e de Timóteo, e de Filemão, os que estavam com ele. Mas profeticamente está falando dos que já estão em graça. Então, os que já estão em graça, nós os que somos fortes, devemos suportar. Olha como que se vive em graça, hein? O tema hoje, entendendo Romanos 15. Olha como que se vive verdadeiramente em graça. Não adianta você conhecer a doutrina da graça, saber de cor e salteado que é abençoado, que é salvo pela graça, que o diabo foi aniquilado, que é mais que vencedor, que tem a seu favor. Não adianta decorar se você não viver. Olha como que se vive em graça, ó. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes, sublinha aí, ó, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Quem recebe, diga amém. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que tem acontecido nesses últimos dias é que muitos, entre aspas, em graça, não suportam a fraqueza dos fracos. Essa é que é a verdade. Quando vê uma falha num irmão, já condena, e isso é lamentável. E tem alguns que fazem piadinha, chacota, satirizam. Isso é horrendo, isso é lamentável. Um cristão em graça satirizar de um outro irmão que está na lei. Mas Deus não vê lei ou graça, Deus vê quem está em Cristo. Quem está entendendo? Paulo disse, quem agora está na lei ou quem está na graça? Ele falou, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Está claro ou não está claro? Então diga pela fé, Deus nos vê em Cristo. Graça ou lei é apenas uma diferença aonde? No entendimento. Porque quem está vivendo de batismo, vivendo de obras mortas, também foi comprado pelo sangue de Jesus. Vive de obras mortas na ignorância, mas ele também está em Cristo. Não tem o nível e o entendimento que você tem, mas ele é seu irmão em Cristo. Paulo entendendo isso, Romanos 15, 1, nós que somos fortes, diga pela fé, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Irmãos, o livro de Romanos é uma revelação tremenda para viver a maturidade cristã.
O livro de Romanos é diferente de Coríntios, de Gálatas, de Efésios. O livro de Romanos, ele se assemelha em nível de maturidade com Colossenses, com Filipenses. O livro de Colossenses é um nível acima do livro de Coríntios. É diferente, tá? Nível. Não quer dizer que um é mais salvo que o outro. Romanos 15:2. Cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Olha que maravilha se todos os cristãos em graça, porque Paulo escreveu para os crentes em graça. Olha que maravilha se todos os cristãos em graça viver assim. Não seria maravilhoso? É lamentável quando eu vejo um cristão em graça condenando um outro cristão que não tem o entendimento que ele tem. Ora, em Romanos 14, você quer ver? Vem comigo aqui do lado, ó, Romanos 14. Ó, Romanos 14:13. Portanto, o mesmo Paulo, Romanos 14:13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Olha o verso 15, olha o 15. Se por causa da comida, Romanos 14:15, se por causa da comida, vamos trocar comida, se por causa do que você faz, se por causa do nível que você vive, se contrista teu irmão, já não andas conforme a graça, já não anda conforme o amor. Não faça perecer por causa do modo que você vive, ou do nível que você já está, aquele por quem Cristo morreu. Quem recebe? É isso que Paulo está falando. Eu estou, vai para 25 anos em graça. Então, pastor Marcos, você tem que suportar, Romanos 15:1, os fracos na fé. Quantos anos em graça? 10, 15, 20, 5. Então você tem que suportar aquele que nem graça não está ainda. Posso ouvir um amém? Você não pode condenar. Temos uma igreja aqui em frente. Temos uma aqui do lado. Um pouquinho mais para frente tem mais uma. Aqui em cima tem outra igreja. Ali embaixo tem outra igreja. Quando você vem para cá, você passa na frente de várias. E o que nós vamos fazer? Ser inimigo deles? Porque eles não entenderam ainda a graça do apostolado? Então, tem caneta aí? A hora da caneta, a hora da caneta. A graça e o apostolado é uma doutrina. E nós não somos salvos pela doutrina. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça? Eles também são salvos pela graça. Qual a diferença deles para nós ou de nós para eles? A doutrina. Quem está me entendendo o que eu estou falando, hein? Como é que eu posso zombar deles? Como é que eu posso satirizar deles? Se um dia eu fui como eles, ou não foi? Foi ou não foi? Ele está fazendo batismo, mas você não batizou também? Mas ele está lá fazendo jejum. Provavelmente você também já fez. E se não fez uma obra morta, você fez outra obra morta. Se eles vivem de X obra morta, você provavelmente praticou Y obra morta. Então, como é que eu posso falar dele? Não posso. Então, só me resta o quê? Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Amém? E não agradar a nós mesmos, porque cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Senão ele não iria para a cruz, né? Eu vou para a cruz? Você pensa que vai ser fácil ir para a cruz? Morrer na cruz? Não, eu não quero ir para a cruz, não. Eu prefiro ficar dentro da igreja, congregando, com Mateus, com Marcos, com João, com Tiago. Prefiro ficar pregando, o sermão da montanha. Mas, Romanos 15:3, Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência, o que devemos ter com os fracos na fé? Você está entendendo que o verso 5 diz respeito ao verso 1? Olha como que Paulo... presta atenção, igreja. Uma coisa foi você conhecer Paulo falando a você, pela graça sois salvos. Paulo, que legal. Aí outro dia você encontrou Paulo disse, você é um abençoado em Cristo. Que legal, esse Paulo é legal demais, hein?
Aí você foi embora. Outro dia você encontrou Paulo, Paulo disse, você é mais do que vencedor e tem anjos em seu favor. Você, putz, eu vou andar com esse Paulo aí, esse Paulo é... Agora ele já está, olha, você tem, já que faz tanto tempo que você vem ouvindo essa graça aí, você tem que suportar aqueles que não ouviram ainda. Você já está ouvindo há um mês, há um ano, há 5 anos, 10 anos, há 25 anos, mas tem gente que nunca ouviu nada. Quem está me entendendo, hein? Diga comigo, é isso que Paulo está falando. Verso 1, ó, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Verso 5, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo o quê? O que ele está dizendo? O mesmo sentimento de quem? Dele, do que ele está falando. Por quê? Porque ele já vivia assim, desse modo. Quem está entendendo? Corre para Filipenses capítulo 2, deixa o Romanos 15 aberto. Vai para Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, depois de Colossenses, do lado aí, aliás, antes de Colossenses, do lado de Colossenses. Filipenses 2, verso 2, eu já volto em Romanos 15. Filipenses 2, 2, o mesmo Paulo e o mesmo apostolado, para a mesma igreja. Muda as pessoas, mas a igreja é a mesma. Filipenses 2, 2, Paulo diz, completai o meu gozo, para que tenhais, sublinha aí, ó, o mesmo, sublinha só o mesmo, ó, Filipenses 2:2, para que tenhais o mesmo o que, Paulo? O mesmo modo de pensar, tendo, sublinha, o mesmo amor, sublinha, o mesmo ânimo, pensando, sublinha, a mesma coisa. Quem tem caneta aí? Escreva. Quem já está vivendo Filipenses 2:2, de fato está debaixo do apostolado. Há anos que eu tenho pregado e ensinado o que é estar debaixo do apostolado. Por vezes eu já ouvi muitas pessoas falar, eu estou debaixo do apostolado, eu estou debaixo do apostolado, eu estou debaixo do apostolado. Mas, na verdade, de fato, debaixo do apostolado, é o quê? Filipenses 2:2, é ter o mesmo modo de pensar. Eu penso o quê? Que eu sou salvo pela graça. Ah, eu também penso que sou salvo pela graça. Mas não é só isso. E o meu proceder para com o fraco na fé? Eu tenho paciência, eu tenho longanimidade, eu suporto ele. Não, pastor, o rapaz falou Deus te abençoe, eu já falei um monte para ele, porque onde se viu falar Deus te abençoe? Meu irmão, mas ele não sabe de nada. Amém? Ele vai falar Deus te abençoe muitas vezes ainda. Pastor, eu estava pregando a graça para ele, expliquei para ele, e na hora de ir embora ele falou Deus te abençoe. Irmão, o que você vai esperar de um bebezinho? Que ele já saia correndo, fazendo Cooper? Bebezinho de 1 mês. Vai esperar o bebezinho de 1 mês precisa que você carregue ele no colo. Você quer que um bebezinho de 1 mês vai lavar o carro, vai escovar os dentes, vai fazer comida? Um bebezinho de 1 mês. Você precisa entender. Então, cai de novo no Romanos 15:1. Nós que somos fortes, eu posso mudar. Nós que somos adultos, suportamos as crianças. Vamos para Coríntios 14, corre lá. Coríntios 14. Primeiro, deixa o Romanos 15 que eu já volto aí. Coríntios 14, verso 20. Olha o que Paulo diz. Coríntios 14, verso 20. Irmãos, Paulo abre os braços assim, ó. Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. O que eu estou falando? Que há quanto tempo você está em graça? Há 1 ano é pouco para quem está há 25 anos. Mas 1 ano ouvindo a graça é muito para quem nunca ouviu nada. Amém? Ou 1 ano em graça? 1 ano em graça, o que você já não ouviu? O que você já não entendeu em 1 ano em graça? Mas e aquele que está 20 anos na lei? Então, irmãos, Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos, uma outra versão diz crianças no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Diga pela fé, é isso que Deus espera de mim. O que Ele espera de mim, de você? Não ser criança no entendimento, mas ser adulto no entendimento. E tem mais, malícia, isso é um grande problema, hein?
malícia. Abre aí em Efésios 2:8. Ah, não vou nem abrir. Ele já, eu até sei, ele vai falar, pela graça. Ô, irmão, mas eu ainda abro. Eu ainda abro. Oh, você acha que eu não conheço Efésios 2:8? Você sabe quantas vezes eu já li Efésios 2:8? Quando eu falo, abre Efésios 2:8, sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó, e vou fazer de novo, abre aí. Vou fazer já. Olha lá, eu ainda abro, porque vai que está diferente, né? Ou vai que tem uma coisa que eu não vi. Então eu ainda abro, vamos ver. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora amém, pode fechar, legal. O que é malícia? Abre Hebreus 2. Ih, meu, ele vai falar Hebreus 2:14, que já foi. Pô, irmão, mas nem falei ainda. Você sabe que tem gente assim? Tem gente assim. Eu já conheci vários. Isso é malícia. Ah, e qual que é o fim do malicioso? Ah, não vou mais nem congregar. Eu já sei que ele vai falar que sou salvo pela graça. Não é? Eu já conheci vários. Aí a pessoa não congrega, a pessoa não lê mais a Bíblia. E o pior de ser malicioso é ser radical. Sabe o que é ser radical? Já que Deus é onisciente, não vou nem orar. Olha que bobão. O que é isso aí? Malícia do diabo. De quem? Da carne. Isso é um perigo, hein? Oh, cuidado com ela, hein? Quem está entendendo? Cuidado com ela para ela te dar uma rasteira, é fácil, ela te engana. Aí a pessoa para de ler a Bíblia, porque ele já leu várias vezes Efésios 2:8. Para de congregar, porque sabe que o pastor vai falar Efésios 2:8. Para de orar, porque ele já leu Efésios 2:8, sabe que ele é salvo pela graça. Ele não vai nem orar, porque Deus é onisciente, sabe todas as... Deixa de ser malicioso, irmão. Jesus disse, sede simples como as pombas. Irmão, corre para Romanos 12, que eu já li tantas vezes na minha vida. Vamos de novo lá. O Espírito Santo quer dar uma beliscadinha aqui. Romanos 12:3. Olha lá, ó. Olha o antídoto. Esse é o antídoto, hein? Esse é o remédio para você não inchar, não ter problema com a malícia da carne. Romanos 12:3. Pois pela graça que me é dada, Paulo falando, digo a cada um dentre vós, na sua Bíblia deve estar sublinhado já, que não saiba mais do que convém saber. Olha o antídoto, a segunda dose. A primeira é essa, ó, não saiba mais do que convém saber. A segunda dose, mas que saiba com moderação. Tem gente que quer aprender tudo na primeira pregação, quer entender tudo em 5 minutos, isso é malícia, isso é a carne já enganando. Provavelmente essa pessoa não vai ser um pastor, não vai ser nada. Apóstolo nunca, né? Porque ele quer entender tudo em 5 minutos, o que eu já estou há 30 na caminhada. 30 de ministério, 25 em graça. Eu estou na caminhada há 30, o cara quer entender agora, em 3 minutos. Quem está me entendendo? Olha o remédio. Não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação. Irmão, não queira entender tudo agora. Vai jogar bola, vai para a praia, vai fazer um churrasco, vai cantar parabéns a você para sua filha, vai lá no aniversário. Depois você... Não é tudo agora. Quem está entendendo? Tem gente que acha que o mundo está acabando em 5 minutos e que ele tem que entender tudo em 4 minutos antes que o mundo acaba. Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você vai ser apóstolo? Provavelmente não. Então por que você quer saber tudo agora? Não tem resposta, não tem lógica. Volta para Romanos 15, que é o meu assunto hoje, entendendo Romanos 15, verso 5. O Deus de paciência e consolação vos conceda, sublinha aí, ó, diga comigo, o mesmo sentimento. Por que eu falo para você, diga comigo? Por causa dos anjos que estão aqui, abençoados. Alô, a sua confissão de fé, ela ativa ministração angelical em seu favor. A sua confissão de fé ativa ministração angelical em seu favor. Você está num problema, você está numa situação, está difícil, você faz uma confissão de fé. Eu creio que Deus é por mim, ninguém será contra mim. Eu creio que todas as coisas vão colaborar para o meu bem. O anjo, vai lá e... Diga comigo, a minha confissão de fé ativa
Ministração angelical em meu favor. Quem aprendeu? Isso é para você viver no seu dia a dia, tá? Não é só agora não. Pastor, tem um pepino amanhã que você nem imagina. Faça a sua confissão de fé, irmão. Faça a sua oração. Já vai confessando. Pastor, mas não tem jeito. É difícil a situação, não é? É, pastor, que eu entrei num rolo. Então, creia que todas as coisas colaboram para o seu bem. Nem que for para você aprender, não cair mais nesse rolo. É que eu falei demais. Então, você aprender a não falar demais. Pronto, colaborou para o seu bem. Vai se lascar agora para você aprender. Já não é colaborar para o bem? Não é melhor se lascar uma vez só do que se lascar para o resto da vida? Então, se lascou agora para aprender, já valeu para o bem, colaborou para o bem. Se aprender, tá bom. Romanos 15, 5. Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, sublinha aí, concordes e a uma voz. Olha a confissão de fé, Romanos 15, 6. Para que concordes e a uma voz. O que é uma voz? Uníssono, em comunhão, como um acordo. A uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, deixa eu entrar numa área aqui, rapidinho. Mas Jesus Cristo não é o próprio Deus? É. Então por que Paulo fala o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Não parece que é dois? Parece que é dois, né? Mas é um só. E como é que se entende isso? Quando você considera e lembra que Deus, sendo um, se manifestou de 3 formas diferentes. Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Paulo aqui, ele está dando glória a Deus, quando ele fala o Pai como o nosso Criador. Quando ele fala o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é a segunda manifestação do Pai como Filho. É claro que isso aí é um mistério, que se entende por fé, principalmente quando o Espírito Santo te dá o entendimento. Amém? Não é algo, não é tipo 1 mais 1 é 2, que se entende com a cabeça. Isso primeiro, antes de se entender, se crê. Antes de entender, se crê. Crê no quê? Que Deus se manifestou como Pai, ou seja, Criador de tudo e de todos. Ele mesmo se manifestou como Filho. A Bíblia diz, porque Deus enviou seu Filho, João 3. Isso é força de expressão. Como que Deus enviou seu Filho? Paulo disse, aquele que se revestiu em carne. Então, a palavra de João 3, Deus enviou seu Filho, na verdade é Deus se revestiu em carne. Quem está entendendo? É que o João não sabia. O João falou, Deus enviou seu Filho. O Paulo já tinha revelação. Deus se revestiu em carne. Quem está entendendo? Então, Deus se revestiu em carne, se trata como Filho, Salvador. Só que Ele não só criou e não só salvou. Ele também habita em nós. Esse mesmo que criou e salvou, habita em nós. Habitando em nós, Ele não é chamado de Pai e nem de Filho. Habitando em nós, Ele é chamado de Espírito Santo. Mas Ele é o mesmo. Quem entendeu? Então, esse mistério da unicidade de Deus, que Deus é um só, Efésios 4, 6, há um só Deus, esse mistério, primeiro se crê, depois o Espírito Santo te dá o entendimento. Amém? Eu conheci pessoa que já ficou batendo a cabeça, pegou o papel e ficou, mas aqui, mas aqui. Irmão, não é física e nem química e nem matemática. Se eu for usar matemática, você vai ficar louco. Porque Jesus disse em João 10, eu e o Pai somos um. Ué, pera um pouquinho. Língua portuguesa. Eu e a Maria. Pô, não sou tão burro, né? Eu e a Maria. Quantos são? Não são 2? Mas Jesus falou que é um. Você acha que eu vou contra ele? Ele falou que é um. Eu sou louco de ir contra ele. Então diga comigo, as coisas de Deus não é para se entender. Diga, não primeiramente. Diga, primeiramente, crer. Diga, depois se entende. Diga, segundo a vontade de Deus. Primeiro se crê.
Porque o Moisés escreveu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá? Não estava. Como é que ele falou isso aí? Como é que ele falou aqui no princípio? Mas ele nem estava lá, não tinha nem nascido. Então as coisas de Deus, primeiro não se entende. Primeiro se crê. Você olha o céu, Deus criou os céus, porque Ele é poderoso para fazer além. Blá, blá, blá. Tudo isso é pela fé, irmão. Hebreus 11, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Ah, mas como? Paulo falou, pela fé, irmão. Ou seja, eu creio nisso. Eu creio que foi Deus que criou. Deus criou, Deus fez. É assim, pela fé. Mas me convence, não tem como te convencer. Algo dentro de mim me faz crer que Deus criou os céus. Esse algo chama Espírito Santo. É Ele que me faz crer. Volta em Romanos 15. O assunto hoje é entendendo Romanos 15. Versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos... Olha o apostolado. Apostolado não é só falar, pela graça você é salvo. Apostolado é dar uma direção para você. O apostolado diz, verso 7, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Olha, o Paulo está nos ensinando a ser um bom cristão, um verdadeiro cristão. Não como eu tenho visto muitos aí, brigando, xingando, mandando para aquele lugar. Pastor, tem uns que mandam. Lamentável. Eu já fui mandado para aquele lugar. Putz, no tempo da besta, lembra a besta? Aquele que falava que era Jesus Cristo homem? No tempo do Orkut? Nossa, eu entrava lá para falar da graça. Aê, filha da... Eu fui muito xingado. Só porque eu não acreditei que o homem lá era Jesus. Porque eu li a Bíblia, para mim Jesus é o filho de José e Maria. Aí chega um gentil de Miami. Porque o Jesus da Bíblia era judeu, né? O Jesus da Bíblia era judeu. Aí chega um gentil de Miami dizendo que é ele que é Jesus. Eu vou crer nisso? Nossa, mas eu fui xingado, hein? Filha da... Xingava muito. Fazer o quê? Eu continuei com 2 orelhas. Para mim não muda nada. Romanos 15, versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Romanos 15, 8. A fim de confirmar as promessas feitas aos pais. Ele está falando de Abraão, Isaque e Jacó. Verso 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus. O que eu gosto do apostolado, abençoado, presta atenção. O que eu gosto e me admiro muito no apostolado é quando Paulo nos inclui. Claro, porque nós somos judeus? Não, Jesus veio para os judeus. Jesus veio para os judeus. João 1, verso 11. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então, nós somos judeus? Não. E Jesus veio para os judeus, não é isso? E nós, como que a gente ia ficar nessa? Se ele não veio para nós? Aí que entra o Efésios 2,8. Aí que entra o Efésios 1. Que nós somos adotados. Para mim não muda nada se eu fui adotado. Porque o sangue de Jesus foi que carimbou a Escritura, a certidão de adoção. Então, se o judeu é filho legal, eu também sou. Porque eu fui adotado e a comprovação dessa adoção é o sangue de Jesus. Eu sou tão filho como eles. Não é isso que você entende da lei? O adotado não é filho igual? Pô, eu não preciso falar disso. O casal tem 2 filhos. Aí adota mais um. O pai morre. De quem que é a herança? Só dos 2? Não, dos 3. E não tem essa de... mas não é filho legítimo. Claro que é. Aqui o juiz assinou. Talvez não nasceu daquela barriga ali, né? Mas é filho legítimo. Adoção. Diga pela fé, eu sou filho legítimo. Tanto é que Gálatas 3,26 diz, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Todos. Romanos 15, verso 9. Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua graça. Olha lá, pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios. Olha que legal. Paulo pegou lá da lei, ó. Portanto, Romanos 15, verso 9, portanto, eu te louvarei entre os gentios. Paulo está citando o Salmo 18.
e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios. Paulo está citando Deuteronômio 32, lá na lei. Romanos 15, verso 10. Alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Olha, uma coisa muito legal, muito bacana que ficou claro nesse negócio de graça foi Deus deixar revelado a Paulo que essa graça também foi para os gentios. Alô, diga Abba, Pai. É porque pela história bíblica quem era o povo de Deus era o povo hebreu, judeu. Não é isso que você sabe? Tanto é verdade que Jesus veio para os judeus. E nós, que somos gentios, Paulo disse em Efésios 2 que éramos estranhos à aliança. Sem Deus no mundo, nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. De repente foi revelado, tinha uma profecia, Isaías 42, que Deus levantaria alguém para pregar aos gentios, e os gentios nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. Jesus nasceu, cresceu e morreu, o gentio não está nem sabendo de nada, porque ele não era povo, o povo era o judeu, e o gentio nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. De repente em Atos 13, Paulo pregou para os judeus, não, esse negócio de graça aí, não, nós não cremos em Jesus, nós não cremos que Ele é o Messias. Paulo pegou e foi falar com os gentios. Gentios, pela graça vocês são salvos. Atos 13, 48. Os gentios se alegraram e receberam a palavra da vida eterna. Olha que legal, imagina um gentio, ô Zé, ô Carlão, ô Chicão, oi, nós também somos salvos. Não é só os judeus, não. Aí o Zé falou assim, mas eu lembro que um dia João Batista estava batendo. Não, aquilo era só para os judeus. Nós gentios somos salvos pela graça. Quem está entendendo, hein? Acho que está bem claro o teatrinho aqui, para você perceber como é que foi a mudança na história, né? Porque o gentio só nascia, crescia e morria. Não tinha Bíblia para... Não tinha Isaías. Para o gentio não tem salmo. Não tem nada para o gentio. Ele não era povo. Aquilo era para o hebreu. As leis, guarda-sábado, isso era para o hebreu, para o judeu. O gentio nasce, cresce e morre para lá. Não tem lei para eles. Mas, segundo Romanos 9 e Romanos 11, havia um remanescente. Havia um povo gentil na carne, mas que tinha sido escolhido desde antes da fundação do mundo. Eleito e predestinado. Por favor, pela graça de Deus, chegou a nós. Olha, e esse mistério da graça é tão tremendo, esse mistério da graça é tão tremendo, que Deus virou a moeda, Deus virou o jogo. Não entendeu? Irmão, o mover primeiro foi para os hebreus judeus. Eles rejeitaram, não quiseram. Agora o mover de Deus na face da terra é para com todos os gentios. Deus nem lembra mais deles, dos judeus lá. O mover é entre os gentios. Irmão, na face da terra, quando fala crente, não se refere a judeu. Está claro? Na face da terra, quando fala cristão, nego nem lembra de judeu. Quando fala crente, é gentil. Quando fala cristão, é gentil. Deus virou o jogo. Isaías 65, há um povo que me irritava de contínuo. A esse povo, não, mas aquele que não me buscava, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Somos nós. Deus virou o jogo. Isso é tremendo, irmão. Me permita, os judeus que me perdoem, mas o mover nesta nova aliança, nesses últimos dias, é sobre nós os gentios. Romanos 11, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Não é o que Paulo disse? Por isso que Deus nem fala nada de graça para os judeus, mas a graça chegou pelos gentios em toda a terra. Mover agora é para nós. Revelação profética. Em outras palavras, diga comigo, Deus começou com os judeus e vai terminar com os gentios. Então, gentios no Brasil, Romanos 1,5, recebam a graça e o apostolado.
Nós temos gentil em Portugal, graça e paz, abençoado Antônio Félix, graça e paz, abençoado Antônio Saldana, graça e paz, abençoado Fábio, abençoado Ivo, tudo em Portugal. Gentil, gentil. Paulo disse até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo disse que Deus colocou um ciúme, incitou ao ciúme. E mesmo assim os caras estão duros ainda. Você vai falar com um judeu de Jesus? Não, Jesus não. É que Paulo não, Paulo foi um traidor. É porque ele era fariseu, deixou o judaísmo para pregar a Jesus. Então os judeus querem ver o diabo, não querem ver falar de Paulo. Porque Paulo converteu o livro de Hebreus. Paulo converteu parte do judaísmo ao cristianismo. O livro de Hebreus é para cristãos judeus, saindo do judaísmo. Os caras ficam loucos com Paulo. Bom, não é meu assunto. Romanos 15, versículo 11. E ainda, Romanos 15, 11. Louvai ao Senhor todos os gentios. Olha que legal. Louvai ao Senhor. Paulo está citando o Salmo 117. Louvai ao Senhor todos os gentios. O que nós somos? Celebrai-o todos os povos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Paulo fez questão de deixar claro que o mover de Deus agora estava vindo sobre os... Quem está entendendo isso? Não está claro aqui? Ele está falando isso em outras palavras. Ele deixou claro que o judeu, que era o povo escolhido, mas Atos 13, os judeus não receberam, não quiseram, Paulo foi para os gentios, e não é que os gentios todos estão recebendo a graça do apostolado? Diga, papai. Isso é um mistério, né? Jesus veio para os judeus e agora ele está aqui no meio dos gentios. E os judeus? Não, Jesus não está mais com eles, não. Esteve um dia. Eles não quiseram ele, então crucificaram ele, negaram ele. Paulo falou, voltamos para os gentios. Os gentios não costumam negar 3 vezes, né? Pegou essa? Isso é coisa de judeu, né? O gentio não está preocupado com circuncisão. O gentio, ele crê em Deus, ele recebe a graça, dá glória a Deus, falava Pai. O gentio é um povo mais fácil de lidar, né? É só ler Isaías 65 depois. Romanos 15, verso 12. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Alô? Uma raiz de Jessé? De Jessé vem quem? Jessé é o pai. Quem que é o filho de Jessé? Davi. Raiz de Jessé? Davi. Jesus é da geração, da raiz de Davi. Logo ele não está falando nem de Jessé, nem de Davi, ele está falando de quem? De Jesus. Olha lá, os gentios nele esperarão. Romanos 15, 12. Nele esperarão, ou seja, quem é que nos trouxe salvação? Foi Jessé? O pai? Não. Foi Davi? Não. Quem trouxe salvação? Jesus. Está claro ou não está claro? Por isso diz a frase que Jesus é a raiz de Davi. Raiz quer dizer genealogia, descendência. Leão da tribo de Judá. Já ouviu essa frase? Ele é o leão da tribo de Judá. Por que leão? Leão é o animal respeitado na floresta. Então, é o rei da selva, o leão. Rei. Pegou rei. E o título de Jesus é Rei dos Reis. Então, ele é associado com um leão. Comparado, né? Leão. Por que Judá? Jesus vem da tribo de Judá. Então, ele é o leão, ou seja, o rei de Judá. Rei dos reis. Ficou claro aí? Romanos 15, verso 13. Ora, o Deus de paz, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença. Diga amém. Para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Diga amém. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Romanos 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Posso crer nisso? Cheios de todo conhecimento. Amém, irmãos? Podendo admoestar-vos uns aos outros. Diga para o seu irmão, ó, glória a Deus pela sua vida abençoada. Fale para o seu irmão, receba a graça e o apostolado. Diga para ele, e isso te basta. O que estamos fazendo? Admoestando uns aos outros. Admoestar é aconselhar. Então, olha lá, Romanos 15, verso 14. Ó. Cheios de conhecimento, podendo aconselhar-vos uns aos outros.
Mas, irmãos, em parte vos escrevi, Romanos 15:15, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi confiada ou me foi dada. Sublinha aí para deixar bem claro, né? Sublinha aí, pela graça que por Deus me foi dada. Do lado do dada, você pode colocar como referência bíblica, escreva aí, ó, 1 Coríntios 3:10. Marca na sua Bíblia aí. 1 Coríntios 3:10. Pastor, mas pode escrever na Bíblia? A Bíblia é um papel abençoado. Você pode... Mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está escrito. O papel continua sendo papel. Se tem espaço no papel, você pode colocar lá o seu telefone, você pode colocar o seu endereço. Tem o papel, tá, entendeu? Você não vai anular a palavra de Deus. O papel você pode usar. Não há nenhum pecado nisso. Eu sou do tempo que eu sou filho de pastor. Olha, a Bíblia não pode escrever. Não pode escrever por quê? Não, porque... deixa de ser bobão, né, irmão? Nós já crescemos um pouquinho, né? Aonde tiver espaço branco, você pode escrever, abençoado. Amém? Romanos 15:16. A fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios. O que Paulo era? Diga, ministro de Cristo Jesus. Entre os gentios. Se quiser sublinhar, ó, a fim de ser, sublinha aí, ó, ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Se você correr lá para Romanos 11:13, ele fala o quê? Convosco falo os gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei meu ministério. Está claro aí para vocês que Paulo deixou bem registrado que ele era o apóstolo dos gentios? Amém, abençoados? Não há dúvida nisso, né? Que Pedro, Tiago, João, nada contra eles, mas a verdade é que a graça foi dada a Paulo. Isso é princípio elementar de crescimento em graça, né? Quem está em graça já sabe disso faz tempo. É igual perguntar o seu nome completo. Você não vai gaguejar para falar seu nome completo. Né? Romanos 15:16. A fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios. Então quer dizer que os gentios também fazem, em outras palavras, culto, né? Ele está falando não literalmente de oferta. Ele está falando de culto. Quando ele fala, os gentios fazem oferta a Deus, ele está dizendo, os gentios também cultuam a Deus. Ora, o que nós fazemos aqui de domingo? Nós não cantamos, batemos palma, dançamos. O que é isso aí? Estamos cultuando a quem? A Deus. E nós somos o quê? Gentios. Diga comigo assim, ó. É que graças a Deus também existe gentios eleitos e predestinados. Porque até então, Paulo disse que a eleição era segundo a lei. Moisés, Isaías, Jeremias. Mas o que ele disse em Romanos 11? Que houve uma eleição segundo a graça, da qual nós fizemos parte. Amém? Diga comigo, eu fiz parte da eleição da graça. Pastor, como é que você tem certeza disso? Como é que você me prova que eu fiz parte da eleição da graça? Essa é fácil. Você nasceu antes de Cristo ou depois de Cristo? Depois. Você nasceu lá no tempo de Moisés ou você nasceu no tempo da graça? Então, se você nasceu no tempo da graça, você fez parte da eleição da graça. Senão, você nasceu no tempo de Moisés. Amém? Como o Espírito Santo me disse um dia, se eu quisesse que você vivesse da lei, eu tinha feito você nascer debaixo da lei. Eu falei, vixe, toma besta. Para quem quer viver da lei ainda, né? Não, porque tem que cumprir, tem que guardar. E o Espírito Santo me falou, se eu quisesse que você vivesse da lei, eu teria feito você nascer debaixo da lei. Como foi Josué, como foi Davi, como foi Jeremias, como foi Isaías, como foi Marcos Gomes, que nasceu debaixo da graça. Isaías, debaixo da lei. E o Dirceu, debaixo da graça. E o João aqui, debaixo da graça. E o Jeremias, debaixo da lei. Abençoado, isso não é sem querer, né? O Isaías nasceu debaixo de uma antiga aliança. Nós nascemos debaixo de uma nova aliança. Mudou. Paulo disse, tudo se fez novo. Amém? Mudou. Romanos 15, continuando. Romanos 15, versículo 16. Para que seja agradável a oferta do gentio, santificada pelo Espírito Santo, hein? O negócio aqui é sério, hein?
Não é porque eu não me batizei em águas, não é porque eu não subi no monte, não é porque eu não cumpri as ordenanças, que Deus não aceita o meu culto, a minha oferta. Paulo disse aqui, que a minha oferta é santificada pelo Espírito Santo. Santificada pelo Espírito Santo. Porque nós não somos judeu que fazia culto a Deus. Nós somos gentil. Mas os gentios aprenderam a cultuar a Deus. É só você ler o Novo Testamento. Coríntios 14, 26. Paulo disse: que direi, pois, quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem revelação, o outro tem línguas, o outro tem doutrina. O que é isso aí? Paulo falando que os gentios já estavam congregando. Coríntios 14, 23. Quando vos reunis num lugar. De quem Paulo está falando? Dos gentios que já congregava. Amém, irmãos? Então, os gentios que não era povo aprenderam a cultuar. E Romanos 15, 16, a nossa oferta, ou seja, o nosso, diga comigo, o nosso culto é santificado pelo Espírito Santo. Oh, diga graças a Deus. Romanos 15, 17, de sorte que tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas que pertencem a Deus. Olha lá, dois personagens, na verdade é um só, com dois propósitos diferentes. Quando ele fala gloriar-me em Cristo, quer dizer, no que Jesus fez. Nas coisas concernentes a Deus, ou seja, o Pai, J42, ele tinha propósito, e nenhum dos seus propósitos foi impedido. Esse que é o mistério, esse que é o mistério da unicidade. O Pai, quando se fala Pai, é o cabeça, é o responsável, o pai de família. Deus tem muitos títulos, e um dos títulos que ele tem é Pai. Está claro? Deus é Senhor, Deus é Criador, Deus é soberano. Mas um dos títulos de Deus é Pai. Ou seja, quem cuida, o cabeça, o responsável. Como não tinha ninguém, Ezequiel disse: busquei entre eles um homem para que se colocasse na brecha, mas a ninguém achei. Ezequiel disse: como Deus não achou ninguém, o que ele fez? Ele mesmo veio e se revestiu em carne. Como, pastor? Mateus 1, na Virgem Maria. O anjo Gabriel disse: José, o que nela está gerado é pelo Espírito Santo. Olha Deus, hein? O Deus que criou a Maria entrou lá dentro dela. Ficou quietinho lá por um tempo. Quem está entendendo? Por isso que Paulo disse em Filipenses 2, que ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo e tornou semelhante, forma de homem. Mas Deus, João 4,24, Deus é Espírito. Mas ele é tão tremendo que ele se humilhou a si mesmo e se fez homem, sendo Deus, mesmo sendo Deus. Ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Romanos 15, verso 18. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo circule por mim. Paulo tinha moral para falar isso, né? Romanos 15, 18. Eu não teria coragem de falar alguma coisa que Cristo por mim não tenha feito. Para a obediência de quem? Dos gentios, por palavra e por obras. Não é obras da lei, tá? Obras é atitude. Os gentios começaram a fazer isso e tal, e oraram, e deram esmolas, e fizeram aquilo lá. Essas obras, boas obras que ele está falando. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Aqui eu já faço uma pregação de 1h30. Porque Paulo está falando o quê? Que enquanto ele ia pregar aos gentios, Romanos 15, versículo 19, havia sinais, prodígios e poder do Espírito Santo. No meio dos gentios, hein? Aquele negócio de cair maná do céu para os judeus, aquele negócio de o mar se abrir para os hebreus, agora estava no meio dos gentios também. No meio dos gentios também. Você vê que Deus não faz acepção de pessoa, né, abençoado? Porque na verdade, irmão, quem criou o judeu? E quem criou o gentil? Acho que ele está preocupado se o gentil não molhou a carne dele? Você acha que Deus está preocupado, irmão? Você tem uma caneta aí? Deus não é Deus de doutrina. A doutrina é coisa dos homens. Circuncisão é o quê? Doutrina.
judaica. Incircuncisão é o quê? É costume, é doutrina de quem? De gentil, de quem não circuncida. Isso aí não é de Deus, isso é dos homens. Tem quem circuncida e tem quem não circuncida. Tem palmeirense, tem corintiano. Isso é coisa dos homens. Aí Paulo entendeu isso, Gálatas 6,5. Olha, em Cristo Jesus, Gálatas 5,6. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser uma nova criatura. E se você está em Cristo, nova criatura é. E vai estar preocupado com circuncisão ou incircuncisão? Então escreva aí, ó. Deus não é Deus de doutrina. Não, doutrina é coisa dos homens. Deus é Deus de amor, de compaixão. E Jesus provou isso aí. Mas vai curar essa mulher é sábado. Curo no sábado. Mas eu sou mulher samaritana, gentil, judeu não dá com samaritano, não tem problema nenhum. Ó, se eu te der a água que vem de mim, você vai nunca mais ter. Então com Deus não tem esse negócio de separação. Amém, irmãos? Separação era coisa dos homens. Romanos 15:19. Pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo. Agora eu preciso que você pegue a caneta por verso 20, hein? Porque tem alguns aí que são meio espertalhões, né? E andam burlando a ética cristã e apostólica. Essa é a palavra certa. Alguns aí andam burlando, defraudando a ética cristã e apostólica. O que não se deve fazer. Coisa que eu nunca fiz. E me orgulho disso. O quê? Romanos 15:20. Desta maneira, esforcei-me por anunciar o evangelho, não aonde Cristo já fora nomeado. Sublinha. Para não edificar sobre fundamento alheio. Não entendeu? Vou explicar. Eu não sou pescador de aquário. Não entendeu ainda? Eu pesco no mar, não no aquário. Não entendeu ainda? Eu prego o evangelho para quem quiser ouvir. Eu nunca fui dentro da igreja batista e falar, saia da igreja batista e vem congregar no MGA. Eu nunca fiz isso. Eu nunca entrei dentro da Assembleia de Deus, nunca falei, olha, saia da Assembleia e venha congregar no MGA. Eu nunca falei isso. O mês passado eu preguei em outra igreja. Está gravado no nosso site, no nosso canal. Ouça minha pregação na comunidade de Família em Cristo, vê se eu chamei alguém para vir congregar no MGA. Vê se eu falei, saiam daqui e vem para cá. Eu já conheço Romanos 15:20. Eu me esforço por anunciar o evangelho, não onde Cristo já for nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, o que é muito feio. Quem entendeu? É verdade que as ovelhas é de Jesus. É verdade que as ovelhas é de Jesus. Mas existe uma ética cristã, escreva isso. Existe uma ética cristã apostólica. Não é porque as ovelhas é de Jesus que eu vou entrar dentro da igreja católica e falar, saiam da igreja católica, não vai mais na missa e vem aqui no MGA. Não, eu não posso fazer isso aí. Mas lá está cheio de heresia. Não, é verdade, está cheio de heresia. Mas você não pode pregar a verdade? Posso e devo. Mas é antiético eu falar, saia da Batista e venha congregar no MGA. Isso é antiético e é feio demais. Agora, se quem está na Batista quer congregar no MGA, eu não posso impedir. Você consegue entender isso? Eu não posso impedir. Não sai não. Como não? Se o Espírito Santo falou com você. E vice-versa, hein? Olha como que eu sou tão íntegro e explícito. E vice-versa. Se alguém aqui falar, pastor, eu não quero mais ficar no MGA, não. Eu vou congregar na Igreja Batista, irmão. Graça e paz. Posso te ajudar em alguma coisa? Não, vou congregar. Eu não vou discutir doutrina. Você está em graça há 10, 15 anos, eu vou discutir doutrina com você? Não vou. Eu não vou debater com você. Você é adulto, você é livre. Penso que você tem o Espírito Santo. Creio nisso. Eu vou te respeitar. Nem sempre concordar. Mas respeitar eu sou obrigado, porque você é adulto. Entenderam a minha posição? Essa deveria ser a posição de todo pastor na face da terra. Não existe pastor dono de ovelha. O que eu disse?
Oxalá todos os pastores falassem isso e entendessem isso. Ah, pastor, então se eu quiser ir para a Assembleia... Irmão, você é livre, irmão. Eu nunca te prendi aqui. A porta lá está aberta. Você quer entrar, você entra. Se quer sair, você sai. Quem sou eu para te obrigar a alguma coisa? A minha obrigação é pregar a palavra. Se o Espírito Santo está confirmando com você, revelando, eu congrego aqui. Quer congregar aqui também? De quarto domingo eu estou aqui. Não, não quero mais. Amém, irmão. Simples. Como alguém também pode falar, não quero mais ficar ali, não quero mais ficar lá. Ficou bem claro isso aí? Então, Romanos 15, 20. Esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado. Olha lá, ó. Não onde Cristo já fora nomeado. Para não edificar sobre fundamento alheio, o que seria muito feio, antiético, imoral. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado, olha lá, Paulo cumprindo, hein? Olha Paulo cumprindo, ó. Como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão. Paulo citando Isaías 52. E os que não ouviram o entenderão, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Mas agora, porque aquele tempo não tinha internet, né? Entendeu, Paulo? Ficou claro aí? Por que ele era impedido? Ele era impedido porque não tinha internet. Agora você que está ao vivo aí, ó, toda quarta e domingo aqui. Amém, irmãos? É, pastor, eu estou sendo impedido de congregar de quarta e domingo online. Então, acabou a energia, acabou a força, está sem internet. É o único impedimento que tem é esse. Porque se você tem internet em qualquer lugar da face da terra, conecta aí no YouTube, no Facebook, você me assiste ao vivo. Nada te impede. Amém? Romanos 15, versículo 23. Mas agora que não tenho mais demora nessas regiões e tenho já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos. Tudo Paulo está falando aqui porque aquele tempo na internet, ele tinha que ter comunhão com os irmãos. Né? 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei. Paulo tinha saudade, né? Comunhão. E que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco a vossa companhia. Estão entendendo, Paulo? Mas agora vou a Jerusalém. Paulo estava avisando eles. Vou para Jerusalém a serviço dos santos. E eu vou para São José dos Campos, dia 25 de setembro de 2021, às 18 horas, lá no MGA São José dos Campos. Paulo ia para Jerusalém e eu vou para São José dos Campos. Romanos 15, verso 26. Pois pareceu bem a Macedônia e a Acaia. Olha lá, hein? Olha o que era viver, andar no mover de Deus. Olha como que é diferente de você andar no mover do Espírito Santo e você cumprir uma tradição. O que é cumprir uma tradição? É fazer aquilo como regra. E, na verdade, um culto não pode ter regras. O que eu disse? Uma ministração não pode ter regras. Nós começamos aqui 7h30, a hora que nós nos encontramos. Eu posso começar o culto às 8. Dependendo do combinado, posso começar às 6h30. Mas o que você vai pregar? Não sei. Mas se você estiver pregando, você não pode cantar? Posso, muitas vezes eu canto. Mas você pode orar? Posso também. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Mas se tiver que colher uma oferta? Colho também uma oferta, levanta a oferta, qual é o problema? É o que estava acontecendo com Paulo. Romanos 15, 26. Pareceu bem a Macedônia e a Acaia. Sublinha aí, ó. Fazer uma coleta para os pobres dentre os santos. Olha o que Paulo fez, que estão em Jerusalém. Vamos levantar uma oferta aqui? Vamos. O que você acha? Vamos levantar, porque aquela família lá está não sei o quê, o irmão está desempregado, vamos levantar uma oferta. Então levantaram. Aliás, fizemos esse domingo, não foi, pastora? Domingo passado fizemos isso, glória a Deus por quem participou. Tá? Sem constranger ninguém, não precisa levantar a mão. Quem participou, glória a Deus. Mas tinha uma irmã aqui passando necessidades na igreja, o que é normal para quem vive na terra, não é porque é crente, né? É normal para quem vive na terra. Estava passando dificuldades e, pelo Espírito Santo, foi levantada uma oferta e pudemos ajudar aquela irmã. Aí, igualzinho aconteceu aqui. Nada combinado, nada por regra, sendo movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus por quem pôde semear na vida do abençoado. É feio falar nomes, né? Tanto de quem ajudou como de quem estava necessitado. Porque Paulo não citou nome de ninguém. Eu não vou ficar, era a irmã fulana. Não vou falar nunca, né? Teve um irmão, quem que é? Ô, irmão, presta atenção, irmão. Presta atenção, irmão. Quem que é? Presta atenção. Se fosse você, eu também não ia falar. Amém, irmão? Posso ouvir um amém?
Mas tem uns parece que é meio sem noção, né? Quem que é que está precisando? Aliás, 2 Coríntios 5,16, Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne. Já para não conhecer segundo a carne, já não falo quem é. Amém? Porque eu temo crianças conhecer segundo a carne. Nossa, irmã, nossa. Então pronto, já não falo, só Deus que sabe. Amém? E glória a Deus por quem semeou e pôde ajudar a irmã. Já dei uma dica, irmã, pronto, acabou. Tá bom demais, né? Romanos 15, 27. Vamos terminar. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Olha lá, que legal, ó. Sublinha aí. Pois se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, sublinha aí, ó, devem também participar ou ministrar-lhes os temporais. Quem pode falar amém? Legal, né? Olha o entendimento de Paulo. Romanos 15, 27. Se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Deixa eu ver algo aqui que o Espírito Santo está me falando. Continua. Romanos 15, 28. Glória a Deus. Romanos 15, 28. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Está claro que aqui Paulo não está falando com a gente aqui em Santo André, São Paulo, né? Então fica claro que mesmo o apostolado, contendo a sã doutrina, também tem partes que são o quê? História, né? Então isso aqui não é doutrina, né? Eu não tenho que ir lá na Espanha agora, né? Isso aqui é o que aconteceu com Paulo. Romanos 15, 29. E bem sei que indo ter convosco... aqui você tem que ter caneta, né? Cadê a caneta? Isso aqui é um texto que eu cito desde 1992. Romanos 15, 29. Bem sei que... Sublinha aí, ó. Indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção de Cristo. Por isso que o pastor Silas fala, e aí, irmão, está na bênção? Por isso que ele fala essa palavra aqui. Você não sabia, né? Então, por causa desse texto. Desde 1991. Então, nós se encontrávamos, quando eu encontrava com o profeta, nós não só falávamos graça e paz, não. Ele falava, e aí, irmão, está na bênção? Lembra que ele falava assim? Está na bênção? Lembrando de Romanos 15, 29. O que é estar na bênção? Você está no mover? Você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Está no Espírito aí ou está na carne? Então, está na bênção? Você está no mover? Está tudo bem com você aí? Tem anjo em seu favor? Está na bênção? Glória a Deus. Está na bênção? Então, glória a Deus pela sua vida. Romanos 15, 30. Rogamo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e por amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo falando. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Lá na Judéia o negócio era feio, né? Porque Paulo era judeu, pregando Jesus. Os judeus não criam em Jesus. Como que Paulo, que era fariseu, doutor da lei, um dos principais sacerdotes, agora está anunciando que Jesus é o Messias Salvador? Ganhou inimigos, ganhou ou não ganhou? E quem que eram os inimigos de Paulo? Gentios? Judeus. Está claro ou não está claro? Romanos 15, verso 31. Orem por mim para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que Paulo chamou eles de rebeldes, hein? Não eram macumbeiros não, hein? Não eram ladrões, não eram bandidos. Eram os da circuncisão. Está claro aí? Rebeldes a tal ponto de açoitar Paulo. Estão entendendo? De perseguir e tentar matar. Lá em Atos 9, Paulo teve que ser descido por um cesto. Eles queriam matar Paulo. Desceram Paulo. E quem queria matar o Paulo? O gentil? Não. O ladrão, bandido, assassino? Não. Tarado, estuprador? Não. Quem que era? Os judeus. Debaixo da lei, da circuncisão.
Mas por que quer pegar Paulo? Onde se viu? Esses dias ele era um sacerdote, ele era um fariseu, doutor da lei. Agora está dizendo que esse Jesus é o Salvador. Esse Jesus, filho de José e Maria, ele é o Messias. Não, temos que acabar com isso aí. Cadê Paulo? Vamos pegar Paulo. Vamos acabar com ele. Então, esse era o motivo que os judeus queriam apedrejar, bater, açoitar, prender e até matar Paulo. Para quem não sabia, não? Romanos 15, 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que este meu ministério em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Olha a oração, olha o tipo de oração que Paulo pediu. Esses dias, domingo, eu falei assim, que tinha gente que falava assim, ô pastor, dá uma orada aqui em mim. Dá uma orada, irmão, presta atenção, dá uma orada. Aí um dia o irmão falou assim, ô pastor, ora por mim. Eu falei, abençoado, o que é? Não, só para você. Ah, só para eu? Então também não vou. É só para... então também não vou. Ué, é para nada. O pastor ora por mim. Falei, irmão, sobre o que é? É uma doença, é uma enfermidade. Está me entendendo? Diga comigo, a oração tem que ter um objetivo. É novidade eu falar isso? Pô, a oração tem que ter um objetivo, irmão. Aí o irmão chega, ô pastor, ora por mim. Sobre o que é, irmão? Não, só... Você falou, então também não. Aí não orei, ué. Tem que ter um objetivo. Porque eu estou com uma doença, estou com uma enfermidade. Aí tem um objetivo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Olha a oração de Paulo. Romanos 15, verso 30, a última linha. Combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esse meu ministério em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então eu vou orar por Paulo sim. Vou orar pelo João, que quando ele vai evangelizar lá na Praça da República, que o ministério dele, que o folhetinho seja aceito pelos santos, que não tenha problema nenhum. Então vamos orar pelo João, que sai para evangelizar. Aí tem um motivo. Amém? Mas se o João falar, não, só para você falar, então também não, só para você. E você fica assim. Você não fala, eu também não oro. Diga comigo, a oração tem que ter um objetivo. É claro, né, irmão? Porque o que é oração? Se não falar com... Aí eu falo para o irmão, ô irmão, qual que é o motivo da oração? Não, porque... Aí eu, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Ele, não, aqui tá... O irmão falou, não, também não. Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Não, aqui, não, e não falo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, envia teus anjos para aqui. Estão entendendo, irmãos? Romanos 15, 32, a fim de que pela vontade de Deus, orem por mim por esses dois motivos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria, porque os judeus querem me matar, e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. E a igreja diz, amém. Hoje foi entendendo Romanos 15. Vamos levantar e orar. Agora sim, vamos orar com objetivo. Senhor, graças eu te dou, é oração de ação de graças. Senhor, graças eu te dou por essa noite, por ministração angelical em nossas vidas, pela revelação do Espírito Santo, pelo entendimento que só o Senhor pode nos dar. Eu reconheço que o Senhor nos dá sabedoria e nos dá entendimento. Dou glória a Deus por todos que assistiram e acompanharam em suas Bíblias e receberam de um modo ou de outro, em algum momento dessa ministração, receberam revelação, receberam um mover do teu Espírito na vida deles. Haja anjos ministrando sobre todos os que estão aqui em Santo André, sobre todos que estão em todos os lugares ao vivo agora, haja anjos em seu favor, para a glória de Deus. E o objetivo da oração é essa, haja anjos te guardando, te livrando, para a glória de Deus, em nome de Jesus, para que todas as coisas colaborem para o seu bem, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Graça e paz e até domingo pela fé, domingo às 6 horas da tarde. Deixa eu falar algo antes que eu esqueça. Se você quer participar do nosso WhatsApp, MGA Brasil, anote aí para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, 11 99155 3805. MGA WhatsApp, MGA Brasil, tá? 11
11-99155-3805. A última vez. 11-99155-3805. Entra no nosso grupo MGA de WhatsApp para você receber o apostolado da semana, para você crescer em graça para a glória de Deus. Amém? Agora sim, até domingo pela fé. Palmas ao Senhor. Domingo às 18 horas. Graça e paz.